Quer dicas de leitura para você e para toda a família? Então fique ligado no Clube do Livro, aqui no Educação. Minhas convidadas são a professora e escritora Vanessa Vieira e a estudante e criadora de conteúdo Gabriele Carvalho. Muito bem-vindas ao programa, um prazer receber vocês aqui. Vamos começar com a Gabriele. Gabriele, qual foi o livro que você trouxe para a gente hoje? Olá, tudo bem com vocês? Então, eu me sinto honrada. Primeiramente, quero agradecer por terem me chamado para falar sobre livros, né, que eu adoro. Livros. O livro que eu trouxe hoje para mostrar para vocês foi Filhos de Sangue e Osso, que é um livro de fantasia escrito por Tomi Adeyemi, que fala mais da cultura iorubá, que basicamente aqui no Brasil nós conhecemos através das religiões de Umbanda, Candomblé. Esse livro aí conta a história de Zélie, que Zélie ela vive num imenso continente chamado Orisha. Deixa eu só te fazer algumas perguntas antes de você continuar. Que são as seguintes. Sim. Primeiro, dá uma viradinha aí, o livro tem quantas páginas? Tem um pouquinho mais de 500 páginas. Opa, então é aquele livro gostoso, né, que dá aquela vontade. Você falou do nome de uma cultura, e você está falando de entre várias comunidades, entre várias tribos ali da África. Você sabe especificamente em que país? Especificamente um país, eu não tenho certeza, porque, se eu não me engano, é na Angola, mas só que eu não posso te dar certeza aqui. Mas é especificamente a cultura iorubá. Tanto que a autora, a Tomi Adeyemi, ela descobriu a cultura iorubá porque ela veio fazer um trabalho sobre religião e cultura africana aqui em Salvador. Uau. Então, ela descobriu a cultura, assim, ela descobriu as religiões de matriz africana, ela ficou encantada com a história e ela, então, decidiu escrever esse livro. E tanto que, inclusive, é por isso que eu me sinto tão próxima desse livro, porque eu moro em Salvador, eu cresci vendo as festas de Iemanjá, todos os eventos, todos os cultos à religião, então eu me sinto muito próxima da história, principalmente por isso. Eu acho, assim, muito legal toda essa questão trabalhada. Nesse início de ano, aí, Gabriele, a gente só fazendo um parênteses, o que vocês já sabem a respeito aí de como vai ser? Porque sempre tem aquelas pré-comemorações, o carnaval chega aí muito mais cedo do que aqui e tem vários encontros. Como é que está esse esquema aí na Bahia em relação a isso? Olha, infelizmente, até a última declaração do prefeito, festa de Iemanjá, carnaval, estava tudo cancelado. Infelizmente, por conta da pandemia, ele falou que não era seguro, e a previsão de retornar todos esses festejos é só após a vacina. Tanto que tivemos recentemente a festa do Senhor do Bonfim, a lavagem do Senhor do Bonfim, que foi só entre as pessoas envolvidas mesmo, e não teve aglomeração, não teve nada, porque, infelizmente, pandemia por aí, então nada programado por aqui. Entendi. Não, faz sentido, completamente sentido. A vacina só está começando, então, assim, até todo mundo, até a gente realmente ter uma segurança, mas eu fiquei com essa curiosidade porque é uma tradição muito forte e exatamente seu livro fala disso. Mas conta um pouquinho a história. E aí ela foi pesquisar e resolveu escrever esse livro. O que o livro traz pra gente? O livro traz pra gente um continente que lembra muito a África. Inclusive, tem aqui um mapa que, se vocês verem, que realmente a silhueta do mapa lembra muito a África. É Orisha, se chama esse continente, e basicamente nesse continente vivem os Magi. Os Magi foram pessoas que têm cabelos brancos e elas foram meio que, como se eu posso, abençoadas por um poder vindo desses deuses que elas cultuam. Esses deuses, eles são os mesmos que, se você procurar um pouquinho no Candomblé, um pouquinho na Umbanda, você vai descobrir quais eles são. Só que, no caso, ela traz a grafia em Yorubá, que é a língua vinda lá diretamente da África. E nesse país, um rei cruel decidiu exterminar a magia, decidiu fazer um grande movimento chamado a Ofensiva, que acabou matando todos os magos da região e acabou sobrando só os seus filhos. E o que ele ganharia com isso? O que ele ganharia com isso? Ou é spoiler se você falar?
Se eu fizer alguma pergunta para vocês que rola spoiler, vocês falam, Dani, não posso falar que aí já estou entrando muito no negócio. Não, tá tudo bem. Basicamente, ele nutriu um ódio pelos Magi por conta de um acontecimento familiar, que aí eu já não posso entrar muito, senão vai ser spoiler. Mas, basicamente, ele tomou ódio pela magia e ele queria ser a pessoa mais poderosa de lá. E ele sabia que, matando os Magi, eles conseguiriam esse posto. Basicamente, a ganância. Então, ele decidiu fazer a ofensiva em que matava todos os Magi. Só que os filhos dos Magi, que são os divinais, eles ainda não desenvolveram nenhum poder, eles acabaram ficando lá e eles, infelizmente, são tidos como pessoas rejeitadas, marginalizadas, são escravizadas. É uma coisa horrível, porque quer dizer, há uma mudança de poderes, status, há uma mudança de status aí entre eles, né? Então, antes eles viviam bem, viviam no mundo mágico e tal, e aí isso cai sobre eles, essa maldição cai sobre eles, e aí é como se a gente lembrasse até da Índia, né? Fica uma casta, como se fosse uma casta inferior, seria isso? Isso, exatamente. Tanto que são divididos especificamente entre Cósidas e os divinais. Os Cósidas são as pessoas negras, só que com a pele mais clara, enquanto os divinais, eles têm a pele mais retinta e têm os cabelos brancos, assim como tá na capa. Essa pessoa na capa é a Zeri, que é uma das personagens principais. Essa capa é linda, o título é fortíssimo, né? Sim, inclusive, se eu não me engano, eu tenho um trecho aqui que fala sobre essa questão do título, que está contando a história. Aqui. Na Terra, a Mãe Céu criou os seres humanos, seus filhos de sangue e osso. Aí, por isso, daí que vem o título dessa capa, que é muito forte, e o acabamento do livro é lindo. Nossa. Aqui é só um trecho daqui. Sim. É muito bonito. É gostoso pegar uma obra bem trabalhada, né? A gente sabe que capa não fala tudo, mas diz muita coisa, né? É igual arrumar uma comida no prato. A gente também, né? O livro, ele é um objeto não só para a gente ler, mas para a gente também contemplar. É um objeto de contemplação. Acho muito legal. Antes de continuar a tua história, eu vou chamar a Vanessa para o papo, porque aí a gente já mistura tudo, já fala de vida, que é o gostoso aqui no programa, porque a gente mistura as histórias dos livros com as nossas histórias. Vanessa, o que você trouxe pra gente? Eu trouxe um livro que, assim, eu vou dizer que caiu de paraquedas na minha vida, né? Embora eu goste muito de poesia, ele fala sobre poesia, mas foi uma escolha aleatória, né? A gente acabou de falar da questão das capas, né? Eu vivo aí às voltas. Escolha não pela capa. Acabei escolhendo pela capa e me surpreende bastante. Que bom. Vamos comprar um poeta. Ele foi escrito pelo autor Afonso Cruz, ele é português. E esse livro, ele fala de ele é curtinho, ó, bem fininho, a gente lê numa tarde. E ele fala de uma sociedade, né, materialista, mas distópica, eu entendi assim, distante um pouquinho da nossa realidade, mas não muito, né? E nessa sociedade... Infelizmente, qualquer distopia está nessa situação, né? Isso mesmo. E aí, o autor, ele cria, né, essa sociedade onde as pessoas... elas, ao invés de animais de estimação, elas têm artistas de estimação, onde cada passo que as pessoas vão dar, elas medem um beijo, até a pressão do beijo que vai ser dado de um pai para uma filha, é tudo muito contabilizado, né? Vamos dizer assim. E eles têm marcas. Eu preciso ir parando para a gente podendo falar, porque a vontade que dá é de ficar te ouvindo, mas aí as perguntas vão vindo. Gente, assim, e é tão curioso esse livro, porque ele fala de um utilitarismo, né, da posse, mas ele fala da posse do poeta. E antes de você acabar de contar, que você está começando a contar a história, eu queria perguntar para você como é que isso bate em você, porque a gente está falando, né, de algo tão precioso do poeta, de alguém que faz algo, que escreve algo tão sublime, e, de repente, ele ser objeto de desejo, não como objeto, mas como admiração. Tem uma parte que você fala, tá, mas como assim propriedade? O cara que nasceu para ser livre, para pensar, para...
enfim, ser propriedade de alguém. Como é que bateu isso para você? Bateu meio que um paradoxo, de alguma forma, na sua Olha, cabeça? vou te dizer que eu não me conformei ainda. Porque eu escrevo poesia. Então, assim, como é que eu vou dizer? As identidades, as coisas que eles vão dizendo sobre quem escreve, né? No caso do poeta, são coisas que, para gente que escreve, é natural. E ver isso de uma forma, sei lá, como se fosse nada, né? Uma coisa à parte, sei lá, é muito, muito louco. Tanto que as objeções que a menina fazia, as coisas que ele falava, as atitudes que o poeta tinha, iam me incomodando, assim, de você ficar dançando na cadeira, e tu, pô, como é que pode? E eles falam do poeta, mas também falam, por exemplo, dos pintores, que no caso, né, dos animais, tem os animais que são quietinhos e os animais que são bagunceiros, barulhentos. É a mesma coisa, eles dizem, no livro, o autor colocou como se fosse a mesma coisa. Então, o poeta é o quietinho, que não faz muita sujeira, né, que só fica ali ligado Mas como assim, no livro, as pessoas são posse, né? E por que o poeta? É porque é quietinho só? Explica um pouquinho isso melhor. No caso aqui, ele era mais barato para o pai, né? A menina escolheu um poeta, né? Ela falou, eu quero um artista, e aí escolheu o poeta. E no caso, o poeta ali, ele fica... não faz muito barulho, não dá muito trabalho. Então, no caso, ela escolheu o poeta por conta disso. E o pai decidiu, não, o poeta, porque o poeta não... o pintor, ele pinta a casa inteira, faz a bagunça dele, não sei o quê, e o poeta, ele é mais contido, né? É muito louco. Vou Poeta contar. mais contido é ótimo Pois isso. é. E aí são os artistas, então. São os A artistas. classe é a classe artística que vai servir de propriedade para algumas famílias. É isso, nesse mundo. Sim, porque no caso, como eu disse, tudo que eles fazem é milimetricamente contado. Então, é um mundo onde o que vale... por exemplo, no caso da menina que pediu poeta, ela começa a se encantar com ele, o maior insulto que ela teve na escola foi ser chamada de inutilista. Eles colocam nesse pé. Por quê? Porque ela está se deixando iludir por coisas que não tem a ver com o número, que não tem a ver com utilidade. Com sucesso. Não tem utilidade na visão dele, já que... E utilitário para eles é algo que te leva a um sucesso material, seria isso? Exatamente. Tudo ali é em torno de propaganda, de retorno financeiro, coisas assim. Então, gente, você deixou a bola quicando aqui para a gente conversar um pouquinho, né, Gabriele? O que vocês acham dessa sociedade que a gente está vendo? Vocês acreditam que as relações estão muito utilitaristas entre as pessoas? Vocês já se sentiram usadas, por exemplo? Eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu recentemente, inclusive, no Instagram. Eu sou criadora de conteúdo literário, eu falo principalmente sobre livros, séries, filmes. E, infelizmente, às vezes eu recebo mensagens de alguns autores nacionais e eles simplesmente dizem, posso enviar seu livro por e-mail? Meu livro para o seu e-mail? Você pode resenhar meu livro para mim? Só que assim, não estabelece um diálogo, não tem aquilo. É como se eu simplesmente estivesse ali apenas para divulgar os livros deles. Eles não se importam em estabelecer uma relação entre as pessoas. Elas estão me vendo como instrumento de conseguir mais alcance e mais leitores para seus livros. E isso é cansativo, porque não é só na parte das redes sociais, parece até na vida também, sabe? Isso aí também pode ser aplicado na vida também como estudante. Você sentir que a pessoa nem foi lá, olhou o teu perfil e gostou da forma como você escreve, mas sim porque você tem tantos seguidores e tal, e não quer saber quem é a Gabriele, qual é o critério dela de escolha e nada mais. É só um instrumento, né? Você vira uma ferramenta, é isso que você está dizendo. Exatamente, porque inclusive muitas dessas pessoas às vezes que chegam, elas nem me seguem, nem me conhecem, nem sabem que tipo de gênero eu gosto de ler, e isso é muito cansativo, né, porque você se sente literalmente usado na rede social, é horrível, pelo menos essa parte. Sim, muito ruim. Você estava falando escola também,
Você sente isso na escola também? Às vezes a gente sente mesmo aquele coleguinha que não quer estudar, só quer pegar lá a cola ou o bizu do trabalho, quer fazer parte do teu grupo porque não quer saber nada, fazer nada e sabe que você vai fazer, porque você... Tem isso também, né? Tem isso mesmo. Eu sou estudante do IFBA, que é o Instituto Federal, faço curso técnico de Geologia. E, assim, é uma batalha lá, porque é todo mundo brigando com todo mundo, é gente querendo subir em cima dos outros para poder conseguir as coisas. Que é horrível coisa, isso. gente, estudando, né? Realmente Tá o só ser estudando. humano precisa ser estudado mais ainda. Precisa ser estudado. Mais ainda. Vanessa, me fala, alguma situação que você sentiu, ou se você acha que não, mas se houve alguma situação assim, que você se sentiu usada, essa coisa do utilitarismo que você traz de mensagem no teu livro, se você de que forma você se identifica, qual o caso que você pode contar pra gente? Eu acho que já aconteceu sim, não foi uma nem duas vezes. Porque eu tenho um perfil assim, como é que eu vou dizer? Eu deixo demais, dou bola demais para as pessoas às vezes, né? E aí acabo ficando como uma generosa demais e aí as coisas acabam acontecendo até que eu me toco e, né, e dou aquele pause, assim. Mas, no geral, eu gosto muito de observar as coisas que estão acontecendo, né? Às vezes não quando está acontecendo comigo, mas eu observo muito o que está acontecendo à minha volta, né? E isso me choca bastante, porque tem um pouquinho com a questão da escrita, né? Eu gosto de estar ali registrando as minhas coisas e isso tem uma sensibilidade. Você não vai escrever se você não tiver poesia, por exemplo, se você não tem, né, sensibilidade de enxergar o que está ao seu redor. Com certeza. Mas isso, e às vezes eu vejo atitudes assim que me chocam demais e de me deixar, eu vou dizer assim, doente, de raiva, porque não tem uma situação que não é comigo, mas é com o mundo, né, que a gente está vendo agora. Por exemplo, é a questão de eu não sou grupo de risco, eu vou me botar na frente para ser vacinado primeiro. Por quê? Né? É um tipo de raciocínio, de pensamento. Que só pensa no eu, que só pensa no benefício próprio. Exatamente. Né? Naquilo que vai trazer. Mas você sabe o que acontece? Viver em sociedade. Exatamente. Mas você sabe o que acontece também dessa visão? Porque eu perguntei para vocês, vocês trabalham com literatura, escreve poesia, a gente é mais sensível. Eu escrevo poesia também sou escritora. E eu já vi vários escritores que passaram aqui pela educação e falam assim: Daniela, eu cresci com as pessoas dizendo que eu sou muito sensível, que qualquer coisinha. Teve uma escritora aqui que falou, me chamavam de cristal, que eu sou muito sensível, não sei o quê. E a gente tem essa percepção mesmo das coisas, né? Porque a gente meio que se afasta para se aproximar. Então, e esse movimento faz a gente estar muito à flor da pele. Então, essa questão do utilitarismo é realmente algo que é muito presente na nossa sociedade. É claro que a gente não está dizendo aqui que entre um relacionamento não deve haver troca. Óbvio, se não há troca, não há relacionamento. Então, uma pessoa influencia a outra, né? Enfim, mas daí é você utilizar a outra pessoa, é uma outra situação completamente diferente. Eu vou voltar um pouquinho para o livro da Gabriele, porque eu acho que também tem um link com isso aí, com a questão da frustração, de todos os males, né, que estão tão exacerbados nesse momento. E aí, Gabriele, você tem uma sociedade feliz que chega um cara que está com raiva, porque aconteceu alguma coisa e resolve destruir com tudo isso. O que trouxe para você essa mudança e o desenvolvimento da história? Onde é que a Gabriele se identificou mais? Assim, a história a gente consegue ver vários pontos de vista, inclusive entre a Zeri, que é a principal, o Inan, que é o filho do rei que causou a ofensiva, e a Mari, que é a irmã dele e a filha do rei também. E o ponto de partida da história começa quando a Mari decide que tinha que dar um basta naquilo e decide fugir do castelo com uma espécie de artefato importante que poderia ajudar a conquistar a magia de volta a todo o continente de Orisha. Então, a Mari encontra com a Zeri, e a Zeri consegue restaurar a parte do poder dela, então elas entram numa jornada
para poder para poder conquistar a magia de volta para a Orisha. E eu me identifiquei muito porque os personagens, eles são bem construídos, eles têm seus medos, eles têm seus receios. A Zélia muitas vezes se sentia perdida porque ela sempre viveu com medo de uma coisa acontecer a ela, ao irmão dela. Ela sempre viveu com medo e todas as frustrações da Zélia, as ansiedades, eu acabei me identificando também quando a personagem cresceu. Eu acho, e a Mari também cresceu também, porque a Mari chegou como uma garota indefesa, digamos assim. Ela não sabia o que fazer, ela só foi. E ela também foi crescendo, foi se tornando uma personagem mais forte. O Inan também, que é o filho do rei, ele foi vendo todas as coisas, as crenças dele, que ele acreditava, despencarem diante dos olhos dele. E foi assim, eu acho que a parte do crescimento dos personagens foi o que mais me captou nessa história. Uhum. Então eu vou te fazer uma pergunta, vai deitar no divã, Gabriele. Deita no divã, Gabriele. Me fala, você disse que o que te impactou foi o crescimento das personagens. Como é que foi o seu crescimento? Como está sendo o seu crescimento? Crescimento foi uma palavra que você repetiu algumas vezes no seu discurso e eu quero saber um pouquinho mais sobre você, porque acho que aqui no Educação é isso. Educação, esse programa, ele não é um programa escolar, que a gente vai falar só de escola. A gente fala de escola, a gente fala de saúde, a gente fala de vida, porque educação está com a gente desde que a gente nasce até quando a gente morre. A gente está sempre transmitindo alguma coisa e recebendo, para poder se humanizar efetivamente. Então, me fala desse teu processo de humanização aí, de lapidação. Que crescimento é esse que está te mobilizando tanto, Gabriele? Então, eu acho que assim, a Gabriele de hoje não reconheceria a Gabriele de 2, 3 anos atrás, porque acredito que tudo começou a mudar quando eu entrei no IFBA, porque, querendo ou não, aquela instituição, ela muda a forma que você pensa sobre o mundo, ela muda, IFMA, mesmo tendo aquela Instituto competição. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Uhum. Campo Salvador, especificamente. Aí, assim, aquela instituição, ela muda você. A sua relação com as pessoas muda, independente das brigas, você conhece pessoas, você tem contato com pessoas de realidades diferentes da sua. Então, assim, desde aquela época eu percebi que eu fui mudando a minha visão sobre algumas coisas, fui me construindo como pessoa, também academicamente. E depois de um tempinho que eu estive no IFE, eu me adaptei, eu quis voltar ao meu hábito literário. Esse foi um dos pontapés para eu ter criado o meu Instagram, para poder me incentivar a voltar a ler, porque eu tinha parado de ler um pouco e eu queria esse hábito de volta. E, querendo ou não, os livros nos marcam. Os livros, ele pode ser um romance, mas ele vai te agregar em alguma coisa, vai te mudar em alguma coisa, vai te fazer refletir em algo. Então, quando eu voltei ao meu hábito literário, eu fui conhecendo novas histórias, eu fui conhecendo culturas diferentes, fui conhecendo situações, personagens, e isso acaba agregando. E também o mundo literário também me forneceu conhecer pessoas. E, querendo ou não, pessoas precisam de pessoas. Não, a literatura muda. Como é que você voltou para esse hábito? Você estabeleceu um horário? Dicas aí para a galera que está em casa e fala assim, eu tenho tanto livro que queria ler, mas não consigo tempo, não consigo isso, não consigo... O que você diria? Então, eu diria para você procurar um gênero que você se identifica. Por exemplo, eu sou apaixonada por fantasia. Inclusive, esse livro, Filhos de Sangue e Osso, ele é fantasia. Eu sou apaixonada pelo gênero, sempre fui apaixonada pelo gênero, então eu pensei, vou começar a ler algo do gênero. Aí eu fui lendo devagarzinho. É importante, você pode estabelecer metas pessoais, 10 páginas por dia. Quando chegar em casa de noite, eu vou sentar, vou ler um pouquinho. Estabelecer um momento só para leitura. Você vai se adaptando, vai estabelecendo uma meta e quando você perceber, aos poucos, você vai construindo esse hábito, essa rotina de criar um hábito literário, porque isso vai constituindo aos poucos. Você não vai começar a ler um livro de 500 páginas da noite para o dia. Você vai começar aos pouquinhos. Que é a mania da gente, né? A gente acha que segunda-feira vai começar aquela dieta brabíssima. Não, agora vai ser o negócio. Vou ler, quando começar logo com 500 páginas. Não, aí eu sou uma pessoa assim para a vida. Eu sou uma pessoa assim para a vida. Eu tenho que fazer um negócio... É intensidade, mas aí eu também descobri que isso é uma característica minha e que eu tenho que aceitar, a gente também tem que aceitar a gente, né? Algumas coisas que não dão para mudar, como Clarice falava. Vanessa, me conta, teve alguma situação assim para você, dessa questão do boom, do crescimento,
como é que foi para você? Porque a Gabriele, ela está associando muito a questão do estudo, que é fantástico, né? Você chegar numa universidade, ter a oportunidade de ouvir tantos professores, de fazer tanta coisa diferente, de fazer estágio. Realmente, por isso o nome, né? Universidade, te abre portais. Mas diga, Vanessa. Não, enquanto ela estava falando, eu estava pensando aqui, o que né, me impulsionou assim? E foi exatamente quando eu me liguei que existia uma literatura, algo que eu poderia ler, né? E aí eu comecei a ler, eu tinha lá 16 anos, eu comecei um pouquinho mais tarde, comecei a ler mesmo, né? Ler, entender que eu estava lendo, e ter na minha mão, assim, vários lugares, personagens diferentes, com características diferentes, mundos diferentes, isso foi me fazendo enxergar a vida de uma outra forma, né? E aí você também, literalmente né, se relacionando com as personagens, né? Sim, porque você... a questão do livro, da literatura, mas também a questão dos filmes, das séries, né? Você vai tendo... porque assim, quando a gente é adolescente, a gente acha que isso acontece com a gente. Né? Nós somos tá tudo errado, né? Nós somos errados. Os seres esquisitos, entendeu? Completamente extraterrenos, que sentimos coisas que nos envergonham, inclusive, né? Que nos constrangem, nos deixam com bastante vergonha. E a gente acha que é só a gente, né? E aí depois a gente vai, quando a gente se conecta e se deixa, né? Porque a gente precisa se deixar viver. E observar o que está no nosso redor. Acho que no meu caso, foi assim. Eu fui observando e fui conseguindo superar, né, ter esse crescimento. E a universidade, para mim, também foi, sem dúvida nenhuma, como é que eu vou dizer, um divisor de águas, né? Porque mas é tão lindo ouvir isso de vocês, porque eu sei que vocês estão falando aqui isso na televisão, não é para fazer média para ninguém, porque a vida de vocês é estudada, a gente tem uma produção, né, que cuida disso, que traz pessoas que realmente são comprometidas com o trabalho, que tem conteúdo aqui para a educação, que para a gente o importante é isso. E é muito lindo ouvir vocês falarem dessa forma. Eu estou no finalzinho do programa e eu fiquei com uma dúvidazinha em relação ao livro da Vanessa. Eu vou te perguntar, Vanessa, e esses artistas não se revoltavam? Só para a gente ter uma palhinha aí, porque esse negócio de escravizar artista, gente, pegou fundo aqui, sabe? Mexeu. Não que o teu livro também, Gabriele, não tenha sido bacana a gente discutir, mas é porque fala da minha identificação, né? Fala de mim, eu poeta, como assim, escravizado? Como é que esses caras reagem em relação a isso? O que você pode dizer agora no finalzinho para a gente sobre esse livro que deixe mais a pulga atrás da orelha? Então, eu não vou dizer que não teve revolta. A revolta foi feita pela palavra. Isso aí não tem, foi a parte mágica da história. Vou parar. Palavra pra gente é tudo, né, Gabriela? É tudo. Não, fiquei interessadíssima no livro das duas, porque eu também adoro fantasia. Acho que fantasia leva a gente para um lugar tão bacana, né? E é tão inspirador, porque a gente percebe que a gente pode falar de tudo. De tudo, você pode criar qualquer tipo de personagem, pode ser a caneta, entendeu? No planeta das canetas de não sei o quê. Então, é muito legal ler fantasia. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês na internet. A gente sabe o quanto a gente precisa alfabetizar de verdade, né, o povo brasileiro, no geral, o quanto a gente precisa ler para viajar, para poder respirar, principalmente nesse momento, para poder respirar. Muitíssimo obrigada, parabéns mais uma vez pelo trabalho, voltem sempre. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem, você já sabe, tem muito mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá!